O mundo para o qual acordamos hoje não é o mesmo de ontem, pois um sinal profético de Deus foi revelado ao mundo, um sinal que muitos não conseguiram perceber. Era uma mensagem clara, mas apenas alguns estavam sintonizados o suficiente para compreender o seu significado. Reserve um momento para refletir, olhe para o céu. Você viu isso? Talvez você esteja na varanda agora, examinando o horizonte. Oh meu Deus, o que é isso? Isso é estranho, não é? Pessoal, na noite da lua de sangue, quando ocorreu o eclipse de Purim, o mundo testemunhou um evento celestial. O eclipse em si era visível para todos, mas apenas um punhado de pessoas notou algo muito mais profundo, um sinal que marcou a linha do tempo específica em que entramos agora. Antes de me aprofundar neste sinal específico, recomendo que você assista a outro clipe que achei profundamente perturbador e de natureza sobrenatural. Esta filmagem vem do Irã, onde ocorreu um fenômeno incomum. Depois de uma chuva misteriosa, uma praia ficou com uma cor vermelho-sangue chocante. Embora os cientistas tenham sugerido que isto poderia ser simplesmente o resultado da mistura do sol vermelho com a água da chuva, a filmagem rapidamente se tornou viral, com muitos apontando-a como um evento extraordinário. Os especialistas podem explicar isso como uma ocorrência natural, mas aqueles com visão espiritual reconhecem o que realmente é, uma mensagem divina. Agora que você viu os dois clipes, deixe-me revelar algo que muitos perderam completamente, e isso é algo verdadeiramente preocupante. Todos sabemos que as tensões entre Israel, o Irão e o GEUA estão no seu ponto mais alto, com a situação a tornar-se cada vez mais volátil. E, surpreendentemente, este mesmo sinal, este fenómeno raro, ocorreu precisamente durante a lua de sangue e o eclipse. Alguns podem descartá-lo como mais uma coincidência, mas para aqueles que estão espiritualmente despertos, é claro, este é um aviso direto ao Irão do Deus de Israel. Deixe-me esclarecer uma coisa, o Deus de Israel não envia avisos sem propósito. Quando ele fala, ele o faz com propósito e precisão. E quando ele dá sinais, eles nunca são aleatórios. São mensagens divinas, destinadas a serem compreendidas. A lua de sangue que apareceu em Purim já foi um acontecimento significativo. Mas a estranha ocorrência no Irão, a praia ficando vermelha como sangue, não foi apenas mais um fenómeno natural a ser explicado. Claro, alguns argumentarão que foi o resultado da mistura da chuva com o solo. Mas não esqueçamos como Deus avisou o Egito através de Moisés, as águas do Nilo transformaram-se em sangue, um claro sinal de julgamento. Agora, considere isto, numa altura em que o Irão fez ameaças públicas contra Israel, uma nação cuja própria existência é sagrada para Deus, uma praia no Irão fica vermelha como sangue. E isso acontece exatamente no mesmo momento da lua de sangue. Isto não é uma mera coincidência, este é um aviso poderoso. Precisamos compreender que algo monumental está se desenrolando. O cenário está sendo montado. A Bíblia nos diz em Joel 2:31, o sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que estamos testemunhando hoje? Uma lua de sangue, um eclipse e agora uma praia vermelho-sangue num país que ameaçou abertamente aniquilar Israel. As peças do quebra-cabeça estão se encaixando e, ainda assim, muitos ainda estão dormindo, inconscientes da gravidade do que está acontecendo. Porque a lua de sangue em Purim é tão significativa. Purim comemora a libertação milagrosa do povo judeu por parte de Deus da destruição certa, conforme narrado no livro de Esther. Amã, que planejou exterminar os judeus, foi frustrado pela intervenção de Deus. Da mesma forma, esta lua de sangue, como a da história de Purim, é um sinal de que Deus está mais uma vez dando a conhecer a sua vontade ao mundo. Suas mensagens são claras, cabe a nós prestar atenção e atender ao aviso. Encontramo-nos mais uma vez num momento crítico, testemunhando o momento em que Israel enfrenta ameaças iminentes, quando nações hostis conspiram contra ele e quando os seus inimigos se reúnem silenciosamente nas sombras. Você consegue ver o paralelo impressionante? Você realmente reconhece o significado deste momento? Deus está nos revelando que a história está se desenrolando mais uma vez, que o passado está mais uma vez se tornando presente, e Ele está chamando seu povo para prestar atenção. Mas a situação não se limita apenas a Israel, é muito mais expansivo. E os Estados Unidos? Se pensa que este aviso é apenas sobre o conflito entre Israel e o Irão, está a perder uma verdade mais profunda. Este sinal não é apenas para uma nação, é para o mundo inteiro. O aparecimento da lua de sangue não foi apenas um evento celestial, foi um sinal claro e inegável de que estamos a entrar numa nova fase de aceleração. Os acontecimentos começarão a desenrolar-se a um ritmo tão rápido que muitos ficarão maravilhados e descrentes. Os próximos meses serão cruciais e todos os olhos deverão estar voltados para Israel, a economia e as mudanças na liderança global. Não estamos caminhando para um retorno à normalidade, mas sim para o cumprimento da profecia. Para aqueles de vocês que sentem uma sensação avassaladora de urgência em seu espírito, que sentiram que algo monumental está no horizonte, vocês não estão enganados. Você não está imaginando uma vaga sensação de mau presságio. O que você está sentindo é real.
A mudança já ocorreu e a linha do tempo mudou irrevogavelmente. O mundo com o qual você acordou hoje não é mais o mundo que você conheceu ontem. O eclipse, um marcador celestial claro, significou que atravessamos para uma nova fase, repleta de desafios e oportunidades. Deixe-me esclarecer uma coisa: Deus não está apenas alertando as nações, Ele está falando com indivíduos. Há muitos assistindo isso agora que precisam tomar uma decisão. Por muito tempo você permaneceu morno, sentado em cima do muro e ignorando a atração persistente do Espírito Santo em seu coração. Mas peço-lhe que o tempo da complacência acabou. Você não pode se dar ao luxo de estar espiritualmente adormecido nesta hora. Você não pode se permitir ser distraído pelas trivialidades da vida diária. Deus está a chamar o seu povo para se levantar, Ele está a chamar os seus sentinelas para permanecerem vigilantes no muro, para interceder em nome dos perdidos e para proclamarem com ousadia a sua verdade a um mundo que dela necessita desesperadamente. O que está no horizonte? Conflito intensificado, instabilidade económica e colapso das estruturas globais tal como as conhecemos. Nações que antes pareciam indomáveis começarão a vacilar. Alianças que antes eram sólidas começarão a ruir sob pressão. Preste atenção ao Médio Oriente, à Europa e às crescentes lutas internas na América. Estas não são apenas mudanças políticas, são batalhas espirituais que se manifestam no mundo natural. O mesmo espírito que procurou destruir Israel nos dias de Ester, o espírito de Amaleque, está ressurgindo mais uma vez. Este espírito sempre foi uma força oposta ao povo de Deus. Mas, tal como no passado, Deus levantará um remanescente, uns poucos fiéis que permanecerão firmes, que não se curvarão às pressões do mundo e que declararão com ousadia o seu nome. Para aqueles que pensam que podem permanecer passivos, à espera que a tempestade passe, ouçam isto: não haverá regresso aos negócios normais. Os próximos dias exigirão uma fé diferente de tudo o que conhecemos antes. Mas para aqueles que depositam sua confiança no Senhor, Ele proverá. Ele irá sustentar você. Ele lhe dará forças para suportar. Sim, o julgamento está chegando, mas o reavivamento também está chegando. Um grande despertar está no horizonte, mas não virá sem um custo. A batalha está se intensificando, mas a vitória, em última análise, pertence ao Senhor. Você nasceu para uma época como esta. Não veja estes sinais com medo, mas com discernimento. O Senhor está falando. Ele está chamando seu remanescente para se levantar e ocupar seu lugar na batalha final. Ele está ungindo seus guerreiros para o que está por vir. A verdadeira questão é: você estará pronto? Você reconhecerá os sinais dos tempos? Você permanecerá firme na fé quando o mundo começar a tremer? Porque os próximos dias exigirão uma fé que não pode ser abalada. Lembre-se, nossa batalha não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades das trevas. A guerra já está em andamento. A lua de sangue falou, o aviso foi dado e agora é hora de nos prepararmos. Nos dias que virão, os verdadeiros filhos de Deus serão revelados e aqueles que estiverem preparados brilharão como estrelas no meio das trevas. Como sempre, convidamos você a se juntar a Samuel nesta oração profunda e poderosa, que nos sustentará e guiará nestes tempos incertos e tumultuados. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que deu origem ao universo, estendendo os céus com suas mãos poderosas e colocando o sol, a lua e as estrelas em seus devidos lugares, humildemente chegamos diante de Ti neste momento de ajuste de contas divino. Senhor, reconhecemos a Tua soberania suprema sobre toda a criação. Reconhecemos que nada acontece sem a Tua vontade e que os sinais nos céus não são meras coincidências, mas são, na verdade, mensagens do Teu trono celestial, apelos ao Teu povo para despertar, preparar-se e permanecer resoluto face a estes tempos perigosos. Pai, buscamos sinceramente o Teu discernimento. Pedimos que Tu abras os nossos olhos, para que não andemos como o mundo anda na cegueira e na ignorância. Ajude-nos a reconhecer os sinais que Você colocou diante de nós, a entendê-los como Sua vontade soberana se desenrolando, não como ocorrências aleatórias. Oramos para que Tu nos conceda ouvidos para ouvir a voz do Espírito enquanto Ele fala às igrejas nesta hora crítica. Pai, desperta aqueles que ainda dormem, aqueles que zombam e zombam, aqueles que andam complacentes, alheios ao fato de que os próprios alicerces do mundo estão tremendo sob seus pés. Que eles conheçam a urgência dos tempos e voltem seus corações para Ti em arrependimento. Senhor, elevamos Israel a Ti durante este tempo de grave perigo. Vemos a tempestade crescente à medida que os inimigos se reúnem, e as suas ameaças tornam-se mais altas e mais frequentes. A sombra da guerra surge no horizonte. No entanto, ó Senhor, Tu és o eterno defensor de Israel. Você não dorme nem dorme. Você gravou Israel nas palmas das suas mãos e prometeu protegê-la contra todos os adversários. Você é aquele que dividiu o Mar Vermelho, que derrubou as muralhas de Jericó e que derrubou os inimigos do seu povo repetidas vezes. Declaramos hoje corajosamente que nenhuma arma forjada contra Israel prosperará.
Apesar das conspirações das nações, da fúria dos inimigos e de suas conspirações secretas, sabemos que você ri do seu trono celestial, pois seus planos acabarão por dar em nada. Você está no controle e seus propósitos prevalecerão. Pai, também elevamos os Estados Unidos da América a ti neste momento de grande convulsão. Testemunhamos o abalo que começou dentro das suas fronteiras, o aprofundamento das divisões, a corrupção generalizada e a decadência espiritual que tomou conta do que outrora foi uma grande nação. Senhor, você abençoou esta terra abundantemente. Você o usou como um farol de luz para o mundo, uma fortaleza para o Evangelho e um defensor da liberdade. Mas agora, esta nação está numa encruzilhada, necessitando desesperadamente da tua intervenção. Pai, clamamos por misericórdia. Clamamos por arrependimento. Oramos por um poderoso despertar para agitar os corações daqueles que se afastaram de ti, que abandonaram os teus caminhos e que abraçaram a ilegalidade e a perversão. Deixa o teu espírito se mover poderosamente nesta terra para voltar os corações das pessoas para ti. Senhor, oramos pelo remanescente fiel na América, aqueles que permaneceram firmes no seu compromisso contigo. Fortaleça-os em sua fé, equipe-os com seu poder e conceda-lhes coragem para permanecerem firmes diante de uma nação em colapso. Quando a economia vacilar, quando o caos irromper, quando o inimigo procurar estabelecer o seu reino de trevas, que o teu povo permaneça inabalável. Deixa-os apegar-se firmemente à tua palavra, sabendo que a nossa esperança não está nos governos, economias ou sistemas deste mundo, mas no reino inabalável e eterno de Deus. Pai, também vemos a ascensão do sistema bestial se desenrolando diante de nossos olhos. Assistimos à tomada de forma da agenda global, de uma nova ordem mundial que procura escravizar a humanidade, controlar todos os aspectos da vida e introduzir a marca da besta. No entanto, Senhor, você não nos deixou no escuro. Você nos avisou em sua palavra que esses dias viriam. Você predisse que o engano aumentaria, que a ilegalidade abundaria, que as nações se levantariam contra as nações e que tempos perigosos viriam. E agora, enquanto observamos esta profecia se desenrolar diante de nossos olhos, ficamos maravilhados com sua perfeita presciência e seu plano divino. Confiamos em ti, Senhor, pois tu és o nosso refúgio e a nossa força. Em meio a esses tempos difíceis, recorremos a você em busca de orientação, proteção e força para resistir. Oramos para que seja feita a tua vontade e que venha o teu reino, assim na terra como no céu. Amém. Pai, neste momento de grandes trevas, chegamos diante de ti, pedindo um derramamento de força sobrenatural. Capacite nossos espíritos para que possamos permanecer firmes e inabaláveis diante do engano. Fortaleça nossa fé para que permaneçamos inabaláveis, independentemente das tempestades que nos cercam. Fortalecei a nossa determinação, para que não nos curvemos ao medo, mas nos levantemos como guerreiros da justiça, permanecendo firmes nesta hora final. Sabemos que tu nos chamaste para sermos luz no meio das trevas, para sermos o sal da terra e para sermos uma cidade sobre uma colina que não pode ser escondida. À medida que a escuridão se aprofunda, deixa nossa luz brilhar cada vez mais forte. Que possamos brilhar de tal forma que o mundo não possa ignorar a tua presença em nossas vidas. Senhor, levantamos as nossas vozes em oração pela provisão divina nos próximos dias. Sabemos que o mundo que nos rodeia está a desmoronar-se, as economias estão vacilantes, a escassez de alimentos está a aumentar e os governos estão a impor restrições cada vez mais severas. Mas confiamos que você é Jeová Jara, nosso provedor. Assim como você forneceu maná para o seu povo no deserto, multiplicou o óleo para a viúva e alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, acreditamos que você suprirá todas as nossas necessidades nestes tempos difíceis. Depositamos toda a nossa confiança em ti, sabendo que tu nunca nos abandonarás. Elevamos também aqueles que ainda estão indecisos, aqueles que ainda não entregaram totalmente seus corações a ti. O tempo está se esgotando, Senhor, e a janela da graça está se fechando rapidamente. A porta da arca está prestes a ser fechada. Pai, pedimos que tu os aproxime, abra seus olhos e remova as distrações que os impedem de ver a urgência desta hora. Deixe-os ouvir sua voz chamando-os para voltar para casa antes que seja tarde demais. Obrigado, Pai, pela garantia de que, apesar do caos que nos rodeia, você ainda está no controle. As nações podem enfurecer-se e o inimigo pode conspirar e tramar, mas tu permaneces no trono. Seu tempo é curto e confiamos que a tua vontade será feita. Não tememos porque a nossa esperança está ancorada em ti. Não vacilamos porque nosso alicerce é sólido em Cristo. Não recuamos porque fomos escolhidos para este momento da história. Senhor, nossos corações anseiam pelo seu retorno. Vemos os sinais se desenrolando e sabemos que o dia do Senhor está se aproximando. Em breve, os céus se abrirão e o Rei da Glória descerá com poder e grande glória. Clamamos com saudade, vem, Senhor Jesus, vem depressa. Mas até esse dia chegar, permaneceremos firmes na nossa fé. Lutaremos pela tua verdade. Proclamaremos a tua palavra até o último momento,
até que soe a última trombeta e até que a última alma seja salva. Pai, selamos esta oração no precioso sangue de Jesus Cristo. Cobrimos cada crente sob o som desta oração com a tua proteção divina. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, nenhum ataque do inimigo prevalecerá e nenhum medo criará raízes em nossos corações. Somos cobertos, ungidos e escolhidos por ti. No poderoso nome de Jesus Cristo, declaramos que não importa o que aconteça neste mundo, não seremos abalados. Permanecemos firmes em ti, Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém.